Olá, nós vamos discutir o significado de democracia para os gregos antigos. Democracia, nos moldes gregos, talvez, seja um dos temas escolares mais populares. Você, muito provavelmente, teve suas aulas de história iniciadas com a discussão sobre os alcances do conceito de democracia no século V a.C., ou mesmo a sua mitificação como uma categoria linear que se conecta ao Ocidente por 24 séculos, até hoje. A ideia dos gregos como fundadores da ordem política da sociedade ocidental é uma construção de uma identidade europeia nascida no período moderno e amplificada com a sua hegemonia colonial no século XIX. Esse destaque é importante, pois há muita idealização sobre o que significou a democracia ateniense e, de uma forma geral, tivemos pouca democracia em nossa história, pelo menos até o fim da Segunda Guerra Mundial. Para além do mito, a discussão sobre esse assunto provoca reflexões sobre representatividade, poder político e poder econômico. O que se conhece por democracia ateniense surgiu no contexto das reformas políticas de Solon, aprofundadas por Clístenes no século VI a.C. A ideia consistia em diminuir a influência do poder econômico sobre as decisões políticas e romper com as solidariedades e dependências tradicionais da sociedade grega, associadas à terra e a uma lógica de descendência familiar. Contra o poder dos tiranos, criou-se a noção de isonomia. Na cosmologia grega, o espaço político se desloca do lar para a ágora, na qual todos os agora cidadãos atenienses livres teriam voz. Um elemento que representa esse deslocamento é a transformação de Hestia, a deusa da lareira, em uma Hestia Koiné, a lareira comum da cidade, localizada no centro. Ocorre, conforme argumento estudioso da Antiguidade Clássica Jean-Pierre Vernon, uma reorganização daquilo que é o centro da sociedade, das casas das famílias tradicionais, aristocratas, para a polis em si e para o palco do discurso político, a bulé, ou a Assembleia dos 400 e depois dos 500. Edifica-se na Ágora o Buleterium, sede da bulé dos 500, composta de representantes de cada tribo, cada um por vez, exercem a pritania, isto é, presidem as sessões da eclésia, com o privilégio de ficarem alojados no lar comum durante esse tempo. É muito difícil não fazer relações com o nosso contexto. Brasília, por exemplo, teria uma descrição parecida se trocarmos os termos gregos por brasileiros. Praça dos Três Poderes, presidente da Câmara, do Senado, apartamentos funcionais. A aparente excepcionalidade da experiência grega do século V a.C. encanta seus defensores. Afinal, em qual sociedade, mesmo moderna, o cidadão, independente da sua condição financeira, poderia viver uma vida unicamente direcionada a discutir os problemas da cidade? Olhando assim, parece muito moderno mesmo, mas é preciso tomar cuidado e perceber o significado mais correto do que significava democracia na Atenas antiga. Primeiro ponto, a tradução do termo. Sem discutir aqui questões de filologia muito avançadas, há, geralmente, uma falta de entendimento do significado de democracia propagado por traduções equivocadas. No lugar de um governo de todo o povo, seria mais um governo com respeito a todos e não somente a poucos, de acordo com a tradução de Thomas Hobbes, do século XVII. Essa tradução, inclusive, adequa-se muito ao contexto de reformas políticas que geraram o sistema político em questão. Segundo, nem sempre a democracia ateniense foi vista de maneira positiva. Autores ingleses do século XIX, por exemplo, influenciados por traduções equivocadas, viam esse sistema como turbulento, uma tirania nas mãos do povo. O poder dado ao povo era considerado excessivo. Desse ponto, a ideia de uma democracia como algo positivo vai crescendo e se hegemonizando. Esse movimento diz muito mais sobre os períodos nos quais os autores estudaram a história grega do que sobre a própria Grécia Antiga. O sentido de democracia antiga, em toda a sua complexidade, é de difícil captura. Muito dificilmente conseguiríamos entender todos os seus elementos. O seu uso, por outro lado, é muito perceptível e, comumente, a democracia ateniense é utilizada como recurso retórico. Qual foi, então, o grande mérito da democracia ateniense? Certamente não foi produzir um governo de todos,
pois havia ainda grandes exclusões e dependia da escravidão. Mulheres e estrangeiros também estavam fora desse sistema. Existia, no entanto, uma variedade considerável de vozes, de homens dos mais distintos. Se pensarmos bem, talvez, até mais do que temos hoje representando os brasileiros no parlamento. Nas palavras do helenista Moses Finley, o modelo ateniense era participatório, uma arte de chegar a decisões por meio da discussão pública, e então obedecer essas decisões.